Deixa aberto em Juízes 16, antes de irmos para a palavra, eu quero agradecer novamente a honra e o privilégio de estar aqui, depois desse tempo de férias, o Conexão com Deus regressando, e eu poder estar participando aqui nessa abertura de 2018, é um prazer estar com vocês novamente. Eu espero que essa obra prospere, que o Evangelho seja pregado, e que São Paulo seja alcançado, conforme a graça e a soberania de Deus. Juízes 16, versículo 20. Disse assim, Dalila quem vai falar, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Deixa aberto aí no capítulo 16, nós vamos passar por ele um pouco. Feche os olhos só mais uma vez. Pai Santo, glorifica teu nome aqui essa noite, despeja da sua graça, abundante e gloriosa, de maneira que haja convicção do pecado, que teu reino avance, que tu receba glória para si, que seu nome seja exaltado. Amém e amém. Presta atenção no que vamos dizer. As crianças que ficaram aqui, as mães tentem controlar, por favor. Atenção nessa hora é importantíssimo. Trataremos essa noite de um dos temas mais importantes da fé cristã, de um dos temas mais terríveis para a vida do crente. Vamos falar hoje sobre o pecado, mais propriamente dito, os efeitos do pecado, o efeito do pecado. Apesar de ser um tema extremamente claro, explícito, e da Bíblia citar ele com abundância, com fartura, ele é pouco mencionado nos púlpitos atuais, nos livros, nos congressos, nas conferências. Preste atenção, a igreja moderna, a igreja contemporânea, ela se gaba de ser cheia do Espírito Santo. Muitos dizem que o Brasil está passando por um avivamento, por conta do crescimento e plantio das igrejas neopentecostais. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, alguns têm a ideia que o Brasil está passando por um avivamento, porque tem igreja a cada esquina, congressos, shows, CDs gospel sendo gravados, e milagres saindo pelas paredes, dizendo que isso é a unção do Espírito Santo. Mas preste atenção, se esses pregadores se dizem cheios do Espírito Santo, se esses livros deles são inspirados pelo Espírito, se essas unções todas vêm do Espírito, e eles não mencionam nada sobre o pecado, o ministério deles não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque uma das principais obras do Espírito Santo é convencer do pecado. Se você diz que é cheio do Espírito Santo, e não prega sobre o pecado, não menciona sobre o pecado, não escreve sobre o pecado, não ensina sobre o pecado, o Espírito Santo está a quilômetros de você, porque uma das principais obras dele é essa: mencionar, convencer, apontar o pecado, para que o pecador seja conduzido a Cristo. O pecado é um tema atual, oportuno, pertinente. Primeiramente, antes de tratarmos dos efeitos do pecado, vamos relembrar o que é pecado. Temos uma palavra grega para pecado, hamartia, que significa perda da marca, errar o alvo. O homem, quando caiu, perdeu a marca, errou o alvo. Dr. Lloyd Jones diz que hamartia é sair dos trilhos, sair do caminho. O homem saiu da vontade de Deus, ele se desviou do plano de Deus, perdeu a marca, o alvo, errou. Tudo que o homem faz é equívoco,
é contrariar o Senhor. Segunda palavra, nós temos pecado e transgressão. Transgressão é uma desobediência da lei de Deus, é uma quebra deliberada da lei de Deus, uma rebelião contra a lei de Deus, consiste em transgressão. Terceira palavra para pecado é iniquidade. É um ato distorcido, é uma perversão da lei, anomia, sem lei. Pecado, transgressão e iniquidade. Essas são as palavras para pecado. Aquele que se desvia da vontade de Deus, aquele que infringe, quebra, viola deliberadamente a lei de Deus, aquele que distorce e perverte a lei de Deus, é aquele padrão de vida contrário à natureza de Deus. Tudo que é contrário à natureza e à lei de Deus é pecado, é iniquidade, é transgressão. Desobedecer os mandamentos, preceitos, estatutos, lei, a palavra de Deus, isso é pecado. Porém nós não trataremos do que é pecado, e sim das suas trágicas consequências. Essa mensagem é um alerta para você, meu irmão, é um alerta para uma igreja, para um povo que hoje vive um evangelho superficial. É um alerta para a cristandade contemporânea, que bebe iniquidade como água, como diz Jó, que trata o pecado como tropeço, desvio moral, equívoco, e não transgressão. Uma geração que trata o pecado com superficialidade, e que não dá o devido valor ao pecado, nem sequer sabe o que é pecado. Pecam por ignorância, como o salmista diz: expurga-me até os que são ocultos. E nós não podemos brincar com o pecado. John Owen disse: mate o pecado, ou o pecado matará você. Eu digo: encontre o seu pecado e mate ele, porque senão ele encontra você e mate você. Tem base bíblica? Sim, nós temos Deuteronômio 32, o pecado há de vos achar, há de vos encontrar, e nós precisamos lidar com isso. Jesus disse: se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Isaías diz assim: a mão do Senhor não tem encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos tapados, agravados, para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem meu rosto, para que eu não vos ouça. Como é que eu vou tratar o pecado de qualquer jeito? As consequências. Gálatas 6, não se engane, Gálatas 6:7, a lei da semeadura, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, semear, isso colherá. Você quer ver outro versículo que está nas entrelinhas da Bíblia, que a gente quase não percebe, precisa de uma lupa, para saber? Hebreus 2:2 diz, que toda transgressão recebeu justo castigo, que o salário do pecado é a morte. Há consequências para quem vive uma vida de iniquidade, mesmo para o salvo, mesmo para o redimido, mesmo para o lavado, mesmo para quem possui o Espírito Santo. Se esse cai, se esse se esfria, se esse começa a viver uma vida de pecado, ele tem consequências. Essa noite eu estou chamando você para tratar o pecado com seriedade, com a devida atenção que ele merece. Não tem nada que Deus mais abomine no universo do que o pecado. Não tem nada mais que produza asco em Deus do que o pecado. Eu vou te dizer como que o pecado é grave para Deus. O pecado é tão grave que por causa dele, ele matou o próprio filho, sacrificou o próprio filho, porque Deus é santo, e a santidade de Deus faz com que ele não tolere. Quantos pecados bastaram para Adão cometer, para Deus bani-lo do Éden? Um único pecado. Tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Tá bom de Bíblia, hein? Abacuque 1:13. Tu é tão puro de olhos
que não pode contemplar o mal. Vamos ver então as consequências do pecado. Qual é o nosso tema? O nosso personagem que vai ilustrar esse fato trágico. O texto que eu abri de Juízes narra a história de Sansão. Esse é o período de Juízes, um dos períodos mais escuros de Israel, um dos períodos de paganismo, idolatria e sincretismo. Deus então levantava juízes e estes livravam Israel do inimigo. No capítulo 16 e 15 e 17, ele levanta um homem chamado Sansão para julgar Israel e livrar. Um homem que era conhecido pela sua força física. O Espírito de Deus, quando vinha sobre Sansão, fazia ele o homem mais forte do mundo. Ele trancava as cidades, a porta das cidades. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele amarrava raposas no rabo uma da outra, incendiava o milharal do inimigo, matava leão, rasgava como um cabrito. Um homem de força colossal, Sansão. Entretanto, Sansão teve uma vida devassa. Ele começou a transgredir contra o Senhor, pecou. Sansão era um narizeu. Se você estudar Números capítulo 6, você vai ver um voto de nazireado. Sansão era nazireu. O que significa ser nazireu? Sobre a sua cabeça não podia passar navalha. Isso incluía, era exigido no voto. Não era dada bebida forte, nem podia tocar em cadáveres, nem se prostituir. Este era o voto que Sansão, por ser nazireu, devia guardar. Era separado para ser um homem de Deus, para ser um ministro do Senhor, um homem que deveria ser santo e separado, para então dirigir e liderar o povo de Israel. Contudo, a trajetória de Sansão foi um caos. Sansão pecou. A Bíblia diz que ele tocou no corpo de um leão para obter mel, tocou no cadáver, quebrando a lei. Ele se prostituiu, entrou com prostitutas, pecou. Ele revelou o segredo da Dalila, o seu cabelo foi cortado, ele quebrou o voto de nazireado. Ele teve uma vida de profundos pecados. Ele mentiu para a mulher. Ele desobedeceu pai e mãe, quando pai e mãe disse: não tem mulheres aqui em Israel para você buscar lá nos filisteus. Ele desonrou um dos mandamentos do decálogo. Ele quebrou o seu voto, ele se embriagou, ele se prostituiu, ele tocou em animais mortos. Só que o que aconteceu? Tudo isso teve consequências. Ele era um juiz separado, mas ele teve consequências. Tudo que o homem semear, isso ceifará, Gálatas 6,7. Sansão semeou pecado. Agora vamos ver quais as consequências. Vamos traçar um paralelo da sua vida para saber se isso está acontecendo com você. Se hoje Deus responde, qual é a causa da sua derrota? Qual é a causa dos seus infortúnios? Vamos ver então. Primeira consequência dos pecados de Sansão, verso 16. Vamos ver. Nós estamos no capítulo 16, no verso 16. Importunando ela todos os dias, Dalila, com suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Verso 17. Descobriu-lhe todo o coração, e ele lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Primeira consequência de uma vida de pecado. Notem, eu estou pregando sobre a consequência, os efeitos do pecado, de uma vida vivida em pecado. Sansão brincou com o pecado, abusou da graça de Deus. Agora as consequências. Primeira, a misericórdia de Deus é retirada. A misericórdia de Deus é retirada da vida de Sansão. Se você notar, Sansão continuou tendo uma vida de pecado por muito tempo, e Deus o livrava, a misericórdia era sobre ele. Se você ler versículos anteriores,
E ele dizendo para ela: me amarra com cordas de vime, e aí a minha força se vai. Sansão, os filisteus vêm contra você. E o espírito veio sobre ele, rompeu as cordas. Se me colocar com linho fresco, e assim minha força se vai. Sansão, os filisteus contra você. O Espírito do Senhor desce, a misericórdia está sobre ele, e ele se livrava. Tocou na mulher prostituta, e o Senhor o livrava. Tocou no animal, o Senhor o livrava. Desobedeceu ao pai e mãe, o Senhor o livrava. Mas chegou uma hora que ele passou dos limites, e a misericórdia foi retirada. Ele revelou o seu segredo. Os cabelos foram cortados, foi-se a força, e os filisteus o pegaram. Meu irmão, deixa eu te dizer, para você que está brincando com o pecado, para você que tem pecados ocultos, está nutrindo pecados ocultos, relacionamentos ocultos, mexendo com dinheiro de forma espúria, está vivendo uma prática oculta, e está pensando: o Senhor não me vê, a misericórdia está sobre mim, eu tenho sido abençoado no trabalho, tenho tido promoções, tenho pregado bem. Meu irmão, cuidado, a misericórdia de Deus pode ser retirada. Você que está ocultando coisas, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. O Senhor vê o que está no CPU do seu computador, o Senhor sabe como estão os seus papéis, o Senhor sabe onde os teus olhos têm ido, suas mãos têm tocado, onde o seu coração tem divagado. O Senhor sabe o que você faz as ocultas, as escondidas. O Senhor sonda o seu pensamento. Veja só, o tribunal de Deus, nenhum tribunal tem competência para julgar foro íntimo. O que é foro íntimo? Os pensamentos. Deus é o único juiz que julga foro íntimo. E você diz: eu estou bem, eu viajo, está tudo bem, eu faço, tudo acontece, nada, livramentos têm sendo dados, mas uma hora a misericórdia é removida. Você que tem abusado da graça de Deus, da paciência de Deus, a Bíblia fala de completar a medida da iniquidade dos amorreus, ou seja, quando a iniquidade chega no seu limite, quando a paciência de Deus se esgota, Ele retira a sua misericórdia e entra em cena a sua ira. Pastor, mas a ira não é para os filhos, a vara é para os filhos. Hebreus capítulo 12 diz que Deus exorta, Deus repreende, Deus açoita quem lhe ama e tem por filho. A misericórdia é retirada. Você que está brincando, lembre-se de Davi. Davi acorda gordo, barrigudo, 2 horas da tarde, vai passear no terraço, preguiçoso, não foi para a guerra, vê uma mulher pelada tomando banho. Quem é? Quem é? Batseba, filha de Urias, mulher de Urias, filha de Eliã. Trazei-a, deitou com ela, mandou a mulher de volta, e a mulher estava grávida. Então, traz o marido para deitar com ela. O marido é fiel, não quer deitar, vai ficar defendendo. Meu Deus do céu, bota o marido na guerra, põe ele na frente da fileira, mata o marido. Matou o marido, ufa, toma Batseba para si. Tomou. 9 meses, Arival, só alegria em Israel, só alegria. Cadáver ocultado, adultério ocultado, e Davi descendo rei. 9 meses, só alegria, vitória. 9 meses depois, entra um homenzinho: Senhor, quer que o Senhor julgue uma causa? Pois não, profeta Natan. Um homem tinha só uma ovelhinha, e criava ele no seu regaço, no seu colo. Então vem um rico, cheio de ovelhas, e esse homem recebeu um visitante. Em vez de tirar do seu abundante gado, tomou aquela única ovelhinha dele, matou e deu ao viajante. O que eu devo fazer? Digno de morte é o que praticou tal coisa, e pela ovelhinha deve restituir 4 vezes. Pois bem, este homem é você, Davi. Eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei as mulheres do seu inimigo, mas por que cometeste este ato abominável? A espada jamais se apartará da sua casa. O que aconteceu? A misericórdia foi tirada. Davi podia ter confessado esse pecado.
Davi podia ter deixado esse pecado, mas ele insistiu. Meu irmão, não brinque, conserte-se antes que seja tarde demais. Deixe essa prática imediatamente. Segunda consequência, ainda no verso 19: retirou-se dele a sua força. Até aí. Como eu havia dito antes, Sansão era conhecido por sua extraordinária força, colossal força. Depois da sua bateria de pecados, a palavra diz: retirou-se dele a sua força. Sansão ficou fraco, Sansão ficou como um homem comum, perdeu o vigor, perdeu a sua força, aquela que devastava os filisteus, aquela que destruía o oponente. Agora Sansão se encontra no estado de fraqueza, palidez. Sansão agora é um homem comum. Essa é a segunda consequência do pecado: perdemos a força. Agora você sabe porque muitos crentes não têm força para orar, não tem força para orar, não tem força para ler as escrituras, não tem força para cumprir uma tarefa de casa, não tem força para vencer o inimigo, não tem força para resistir à tentação. Muitos estão assim: pastor, eu não tenho forças para orar, eu não encontro forças, eu não consigo me erguer, eu não consigo separar um dia, eu não tenho forças para lutar em oração, eu me sinto fraco. Pastor, eu não tenho força para estudar a escritura, para me concentrar, para penetrar no profundo conhecimento de Deus. Pastor, eu não tenho força para resistir, para me opor ao inimigo, eu não tenho forças. Eu não tenho força para resistir à tentação. Qual é o motivo? Qual é a causa de tamanha fraqueza? Qual é a causa da sua indisposição e derrotas? Talvez você está julgando: é por causa disso, daquilo outro, é o tempo, é a circunstância. Não, é o pecado. Consequência do pecado. O pecado mina as forças do crente, drena as forças do crente. O pecado vem como um parasita. O pecado extingue o Espírito Santo. O pecado fortalece a carne. O pecado mata. E o pecado tirou as forças. Se você está assim, não tem força para mais nada da vida, mesmo sendo um cristão, examine sua vida à luz da Bíblia, veja as brechas que você tem dado, e quais pecados você está envolvido. Nós imaginamos que é o tempo, é a falta de tempo, é o governo, é o clima, são fatores endógenos, são fatores psicológicos, são enfermidades. Não, é o pecado. É o pecado oculto. O pecado pode estar tirando a sua força, meu irmão. O pecado pode estar acabando com você. Essa foi a segunda consequência na vida de Sansão: perda da força. Nós encontramos igrejas inteiras fracas, ministros fracos, crentes fracos que tropeçam em uma mísera tentação, crentes que não vencem provações, sucumbem diante da prova, desviam-se da fé, divorciam-se dos seus pares, filhos vão às drogas, crentes que não têm bravura, intrepidez, coragem. O inferno tripudia sobre estes, dá uma surra. Os filhos das trevas, em todo vapor, vigorosos, empenhados, fortes, destros, eficazes, e a igreja abatida, anêmica, fraca, não resiste nada, não encara nada, não derruba nada, não vence ninguém. Por quê? Pecado, iniquidade. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e tu não será atingido. Cadê isso? Com iniquidade, isso tudo é anulado. Onde está a força, meu irmão? A resposta pode ser pecado,
Pecado, pecado. Pecado oculto, pecado de estimação, as raposinhas de Cantares. Pecados que você se deleita. Sabe quando você tem aquele costume de todo dia chegar à noite em casa, abrir a geladeira, degustar um chocolate sozinho na sala, ou um leite, todo dia? É prazer, é uma coisa prazerosa, é uma coisa rotineira. Você não vê a hora que você se relaxa, está ali, vai todo dia, abre e tal. Tem gente que faz isso com pecado. Esse aqui Deus não conta, esse aqui eu já acostumei com ele, esse aqui já é meu amigo, esse aqui você já acostumou, mas o Senhor não se acostumou com ele. Terceira consequência: extinguir o Espírito Santo, a ausência da presença favorável de Deus. Veja o verso 20: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Outros textos porque não sabia que o Espírito havia se ausentado dele. Igreja, preste atenção. Sansão era um fantoche, um boneco oco, um boneco de palha, um espantalho, inútil, um barro, um vaso. A única grandeza de Sansão era ser possuído pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que dava vida, é o Espírito de Deus que dava força, é o Espírito de Deus que dava brilho, é o Espírito de Deus que dava pureza, é o Espírito de Deus que dava santidade, e era a maior riqueza de Sansão. E agora, por causa do pecado, o Espírito se foi, ele perdeu essa riqueza. Ele não sabia que o Espírito já havia se ausentado. Essa é a maior e mais trágica consequência do pecado. O senhor está me dizendo que um crente verdadeiro pode perder o Espírito Santo? Não, ele não pode, impossível. Ele está selado para a redenção, não pode. Não, então o que aconteceu com Sansão aqui? Aconteceu o que está em 1 Tessalonicenses 5,19: não extinguais, abafais, apagueis o Espírito Santo. Significa que o pecado pode extinguir a força do Espírito Santo, o poder mortificador da carne, a unção que dá a capacidade ministerial, a força para vencer a tentação, a força para vencer o diabo, a força para combater o combate. Esta pode minguar, essa pode se esvair, se exaurir, sumir. Será que não é assim? Será que não é por causa disso que você está tão fraco? Prega, não acontece nada. Ora, aquele ranço horroroso. Não sente a presença de Deus. Não lê a Bíblia, não entende nada. Será que não é crente seco, entediante, raivoso, irado, medroso, incrédulo, fraco, carnal, imoral? Por que acontece isso? Perda da presença favorável de Deus, a ausência do poder do Espírito Santo, extinguir, apagar. Davi experimentou isso, Davi sabia isso quando pecou com Batseba. Imediatamente ele orou e escreveu: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem te retire de mim o teu Santo Espírito. Por que Davi disse isso? Porque ele sabia que o adultério, ele sabia que o assassinato, que os pecados poderiam extinguir a força do Espírito nele. Será que você não está assim? Andando na carne. O que somos nós sem a força do Espírito, irmão? O que é você sem o poder do Espírito para nos guiar, para nos policiar, para nos advertir? Sem a presença de Deus estamos mortos, estamos entregues à sorte, ao mundo, aos desejos da carne. Veja só algumas consequências de o Espírito estar extinguindo. Sabe qual? Primeiro, Romanos 8,13: se pelo Espírito mortificar as obras da carne, viverei. Sem o Espírito você não refreia o poder da carne, o poder do pecado. Sem o Espírito você não entende as Escrituras. Ele, quando vier, vos fará saber tudo quanto tenho dito, porque não fará de si mesmo,
mas os fará ouvir tudo que eu tenho dito. É o Espírito que aponta para as Escrituras. Não sei nada de Bíblia, não leio Bíblia, não entendo Bíblia, porque o Espírito é extinto. Não mortificar a carne, sou sensual, imoral, iracundo, vaidoso, orgulhoso, avarento. Por quê? Porque quem mortifica a carne é o Espírito. A minha pregação não tem esse, por quê? Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que pregações secas, mortas, vazias, sem efeito nenhum, porque o Espírito é quem convence. E poderíamos elencar aqui uma série de fatores que o Espírito Santo pode. Para orar, não consigo orar? Claro que você não pode. Você não sabe orar como convém, mas o Espírito nos assiste, nos ajuda em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. O Espírito que nos ensina a orar, porque não sabemos, não pode nos ensinar, porque ele foi abafado, extinto, e porque ele foi consequência do pecado. Agora vem uma coisa. Pastor, eu conheço uma série de crente que está em pecado. Quantos cristãos dentro da igreja não estão em pecado? Quantos ministérios de louvor, da palavra não estão em pecado? Quantas igrejas inteiras não têm seus alicerces fundamentados no pecado? Mas elas ainda prevalecem, ainda funcionam normalmente. Entretanto, elas estão operando na carne, elas estão pregando na carne, elas estão ministrando na carne. Tem instrumento, tem teclado, tem louvor, tem dízimo, tem oferta, tem tempo, tem tudo, mas não tem o Espírito Santo. Por que não tem? Porque edificaram seus fundamentos na iniquidade. Agora sabe o que é interessante aqui, pastor Erival? Não é que o Espírito se ausentou, que a Bíblia fala, e não sabia ele nem viu. Tanto é que ele falou, o careca já com a cabeça rapada, dizendo, Sansão, os filisteus vêm. Ele deu uma mordida aqui, uma lixada, deixa eles virem. Ele nem viu que estava careca, nem viu, presta atenção, não sabia ele que o Espírito se tinha retirado dele. Ele se tornou tão insensível, tão carnal, que não diferenciava mais o santo do profano. Querido, o pecado te faz insensível. O pecado vem de tal forma que você já não discerne o precioso do vil, o santo do profano. Ele nem percebeu que a graça havia se apartado, que o Espírito havia se extinguido, e que ele agora é um homem hostil, imoral, rude, prepotente. É assim na vida de muitos crentes. Estão regendo as suas vidas e ministérios na carne, na emoção, no intelecto. Será que não tem sido assim na sua vida? Você que tem jogado com o pecado, brincado com ele, o Espírito já não se foi, você não sabe, nem se lembra mais naquele período do primeiro amor, nem sabe mais o que é uma unção poderosa, o que é ser revestido de poder, acha que só gritaria, berreiro, e ficar com as cordas vocais rouco, é Espírito Santo, e acha que esses milagres fajutos, essa pirotecnia pirofagenta, essa coisa circente, macabra, bruxificada, é Deus. Não é. Quanto tempo não sente o frescor, a convicção do pecado santa, o sussurro de Deus, o vigor fresco da unção de Deus, o choro do arrependimento, o choro da santidade, aquele texto que salta das linhas e arde seu coração. Não, eu não sei mais o que é isso. Por quê? O Espírito foi extinto. Por quê? Consequência do pecado. Quarta consequência: cegueira. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Os filisteus então prendem Sansão, cabeça está cortada, cabelos estão cortados, força se foi, espíritos se extinguiu, e agora eles lhe tiram os olhos, vazam, queimam, furam.
Sansão agora está completamente cego. Esta é a quarta consequência: cegueira espiritual. Uma pessoa que vive na prática do pecado não tem mais discernimento espiritual, não enxerga o caminho em sua frente, não sabe decidir, não sabe por onde anda, não sabe tomar decisões, não sabe fechar negócios, estão cegas. Você já viu esse tipo de gente na igreja? Só toma decisão errada, só fecha negócio errado, só bate a cabeça de um lado para o outro, tem atitudes incoerentes, pensam estar fazendo coisas certas, quando estão fazendo coisas erradas, estão com olhos vendados, não enxergam palmo à sua frente. O que é de crente que tem assim? Fecha negócio, esses pais tolos, maridos tolos, fecham negócios, acordos e comprometem a mulher e filhos, estão cegos. Essas mães que ensinam, educam e liberam coisas para os filhos, que matam e destroem a inocência dos filhos, estão cegos. Esses ministros, obreiros, que andam por caminhos e fecham e entram em cada furada, estão cegos. Por que estão cegos? Por causa do pecado. Tem atitudes incoerentes. Veja o que diz esse texto da Bíblia, é um dos que mais me dá medo. Provérbios 14, 12 diz assim, escute, preste atenção. Há caminhos que aos olhos do homem parece caminho de paz, mas o final são caminhos de morte. Esse é o caminho que anda o crente cego. Pensa estar fazendo o negócio da China, pensa estar prestando um serviço para Deus, pensa estar fazendo a coisa certa, quando na verdade está caminhando por uma vereda de morte, perdeu o discernimento, perdeu a visão, está cego. Por quê? Por conta de uma vida de pecados ocultos, pecados não confessados, pecados praticados deliberadamente. Será que você não está magoando pessoas, ferindo sua família, oferecendo fogo estranho no altar do Senhor, e achando que tudo isso é correto, que tudo isso é benéfico, e que Deus está provando isso? Essa é a quarta consequência: cegueira. Você vê na mídia, os crentes que estão na mídia, fazem cada absurdo, estão envolvidos em cada absurdo, estão cegos. Quinta consequência: ficou amarrado. Verso 21, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Depois de cegar a Sansão, os filisteus tomaram e amarraram com 2 correntes de bronze, anulando assim qualquer movimento extenso de Sansão. Essa é a quinta consequência: uma vida amarrada, limitada, atrofiada. Meu irmão, será que a sua vida não está assim? Uma vida amarrada, atrofiada, nada que você faz prospera, nada que você faz, você termina. Note, presta atenção, ele estava acorrentado, não quer dizer que ele estava imóvel, ele não ficava assim, ele tinha movimentos, mas por causa das correntes, os movimentos eram limitados, ele só podia ter um determinado local, distância, podia levantar o braço a determinada altura. Talvez é isso que acontece em sua vida. Eu me sinto limitado em tudo que eu faço, eu não concluo nada que eu começo, eu não prospero em nada que eu inicio, eu me sinto limitado, atrofiado, preso. Por que será, pastor? I have good news for you. Sim, pecado. Pecado. É o pecado. Amarrou Sansão. Todas as áreas emperradas, casamento em crise, filhos rebeldes, dívidas para todos os lados, doença, nada anda bem. Você atribui isso ao governo, à economia, põe a culpa no diabo, nos familiares, e esquece de pensar: talvez tudo isso seja efeito do pecado.
efeito do pecado. Sua vida está amarrada, meu filho? Está presa? Porque esses crentes modernos, sobretudo os carismáticos, neopentecostais, desculpe, irmãos, eles não sabem nem a hora que estão com fome. Eles não sabem nada. Tudo é vitória, vitória, vitória. Campanha das 7 chaves, das 7 portas, das 7 coisas, dos 7 capeta. Campanha disso, prospera aquilo. Levanta a mão, urra, toma posse, quebra, desquebra, rola, planta bananeira, finge de morto, põe a língua para fora. Pelo amor de Deus, onde está o ensino? Onde está a doutrina? Eles precisam lidar com o pecado de forma bíblica. Meu Deus do céu, e está aqui amarrados, coitados, pensam que são livres, pensam que vão herdar os reinos, vão herdar as riquezas, estão lá presos, num calabouço de engano, de mentira. Por quê? Vida de pecado. 6ª consequência, estamos caminhando para o final. 6ª consequência, e essa, se eu não me engano, é a última. Escravidão. Verso 21. E girava ele um moinho no cárcere. Depois de Sansão ser acorrentado, foi colocado em uma prisão, numa masmorra. Foi condenado a ficar ali trabalhando no moinho. Esta é a 6ª consequência. O pecado nos faz escravos. Olha esse texto de Pedro e se arrepia. 2 Pedro 2,19. Porque de que alguém é vencido, do tal se faz também escravo. Daquilo que alguém é vencido, do tal se torna escravo. Se você é vencido pelo pecado, se você se deixa dominar pelo pecado, se você tem o pecado como estilo de vida, você é escravo do pecado. Sansão se tornou um escravo. Sansão foi até o cárcere. Meu irmão, será que você não está assim, em um cativeiro? Em um cativeiro, em uma prisão, e você não sai. Você diz: Senhor, até quando eu vou suportar isso? Tristeza, dor, depressão, fraqueza, fracasso, ruína. É um cativeiro infindável. Como é triste ver cristãos presos nas garras do pecado, presos nas garras do diabo. Cristãos que têm sua força sendo extraída, retirada. Olhe para você, não parece um escravo. Vai para um culto, talvez sem alegria, sem disposição, sem prazer com a esposa, sem prazer com os filhos, sem prazer com a Bíblia, sem prazer no culto. Toma a Santa Ceia cheia de dúvidas: será que eu posso? Não posso. Não tem alegria na vida cristã, não tem prazer, não tem regozijo, júbilo, vitalidade, força. Entrou num calabouço, num sarcófago, numa cripta, numa tumba, num túmulo, num caixão, numa esquife, está lá preso nas profundezas das garras da escuridão e se tornou um escravo. Por quê? Por causa do pecado. Essa foi a vida de Sansão. Veja só o que foi a vida daquele homem, daquele moço forte, daquele moço bonito, daquele juiz suntuoso, vigoroso, forte, cheio do Espírito Santo, cheio de sonho, cheio de vida. Que chamado brilhante, que força, que músculos, que coragem. Eram leões mortos, eram filisteus mortos, eram ceras queimadas. Agora está ali, preso, em cadeias, sem os cabelos, sem os olhos, sem a força, humilhado, derrotado numa prisão escura e insalubre. O que fez isso com ele? Pecado. Pecado. Talvez eu relatei a história da sua vida, meu irmão. Talvez você está assim em uma área, talvez você está em duas, talvez você está em todas, e não sabia o que era. Pensava que era uma opressão maligna, doença, a economia, o clima, a esposa. Não, mas o Senhor está dizendo pela palavra: é o pecado. Agora, como vencer isso? Como evitar todas essas consequências? Como sair dessa situação, desse túmulo, dessa tumba de iniquidade? Você que está vivendo isso, como prevenir?
Você que o pecado já está à porta. E como sair? Você que já se atolou como Sansão. Você que está ouvindo pensa que mensagem dura, que pavor veio ao meu coração ouvir isso, pois me identifico com muitas coisas que foram ditas. O que devo fazer então? Provérbios 28:13 tem uma das respostas. Escute. O que encobre as suas transgressões, nunca, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se enfraqueceram, os meus ossos se envelheceram dentro de mim, porque a sua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Então disse ao Senhor: confessarei os meus pecados, e os meus pecados não ocultarei. Qual é, meu irmão, a maneira de sair? Confessar e arrepender-se dos seus pecados, pedir a misericórdia do Senhor. Eu aprendo uma coisa aqui, ó. Ferida encoberta é ferida não curada. Você tem uma ferida aqui, um corte, e você o encobre, deixa ele lá. Passa uma semana pus, passa 2 semanas infecção, inflamação, passa 3 semanas inchaço. Se ficar mais de 1 mês sem curar a ferida, pode amputar o braço. Cortou, a ferida está lá, pus. Mostra a ferida, escancara, expõe, bota o dedo, limpa, lava. Ferida exposta é ferida curada. Pecado encoberto gera morte, pecado confessado gera vida. Você deve ir a Deus, quebrantado, humilhado, igual o filho pródigo, caindo em si, disse: Pai, eu pequei, não foi meu irmão, não foi o pai, a esposa, eu pequei. Confesse o seu pecado, confesse o seu pecado. Vá diante de Deus e confesse o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Confessar é o quê? Primeiro, é verbalizar, é apresentar, é reconhecer: Senhor, isso é fruto do meu desvio, isso é fruto da minha imoralidade, isso é fruto da minha perversão, das minhas mentiras, da minha corrupção. Dê nome, cite o pecado, cite a causa, dê nome, exponha, desabafe, solte isso. Confissão. Segundo, arrependimento, metanoia. Só a verbalização não é suficiente, porque os católicos fazem isso muito bem no confessionário auricular. A confissão tem que ser seguida de pesar. Arrependimento é confissão junto. Senhor, eu tenho consciência do mal que isso representa, do quanto eu ofendi minha esposa, traí meus filhos, enganei meu pastor, o quanto eu entristeci teu espírito, ofendi tua glória, quebrei tua lei. Senhor, eu me arrependo. Pesar é um sentimento. Terceiro, arrependimento, voltar-se contra o pecado. Provérbio diz: quem confessa e quem deixa. Meu irmão, se você furta, pare de furtar hoje. Se você mente, pare de mentir hoje. De prostituir hoje, de pegar o que é seu, pare hoje. Do que não é seu, pare hoje. Deixa essa prática hoje, rasgue esse papel hoje, delete esse contato hoje. Saia desse corredor, saia desse flerte hoje. Foi isso que Sansão fez. Veja só, em Juízes 16, 28, ele clamou ao Senhor dizendo: Senhor Jeová, peço que te lembre de mim, e esforça-me só essa vez, para que me vingue os filisteus, ao menos por um dos meus olhos.
Até aí. Sansão, com essa frase e com o tempo sofrido de cárcere, mostra arrependimento. Ele estava dizendo: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. Meu irmão, essa é a maneira. Arrepende-se. O Senhor está te chamando ao arrependimento. Eu não sei quem você é, o que você está fazendo, quantas raposinhas você está alimentando, quais são seus pecados, quais deles você dá importância e não dá, quais você pensa que é pecado e outros não. Mas o Espírito é poderoso para convencer você, é poderoso para mostrar a você o que está de errado e dizer: eu não quero você nessa vida de derrota. Confesse, se arrependa, sinta pesar e se volte contra ele. O que aconteceu depois que Sansão fez isso? Olha só, Sansão obteve o perdão, Sansão restaurou a vida, Sansão deu certo. Como é que foi? Sim, a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer, o Espírito de Deus se apossou dele novamente, ele foi levado até as colunas do palácio filisteu, e com a força que Deus deu, ele derruba as colunas, e a Bíblia diz que mais matou Sansão na sua morte, do que em sua vida. Sansão foi perdoado, a força restituída, ele aniquilou os filisteus. Pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Hebreus capítulo 11 disse: pela fé, Sansão, da fraqueza tirou força. Sansão foi perdoado, meu irmão. A força foi restituída, e ele aniquilou os filisteus. Para aqueles que confessam e se arrependem, há perdão de Deus. Há sangue suficiente para te purificar, meu irmão. Há graça abundante sendo derramada sobre você. Da mesma forma que foi com o filho pródigo, que arrependido voltou ao lar e foi completamente restaurado e perdoado. Assim pode ser como você. Eu termino como Paulo, escrevendo aos Romanos 6,14. Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois já não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Pecado confessado é pecado perdoado. O sangue de Jesus vai te limpar, vai te remir, meu irmão. Quem crê nisso diz amém. Então agora nós vamos ter uns minutinhos de concerto com Deus. Vamos orar agora, meu irmão. Feche os seus olhos. Se tiver liberdade de ajoelhar, ajoelha, do jeito que você quiser. Mas trate com isso agora. Nem um minuto mais, nem um segundo mais, nem uma hora mais. Pede para Deus sondar o seu coração. Talvez você não está vendo, talvez você está cometendo sem saber. Diga: mostra onde eu estou falhando, mostra o percalço, mostra o obstáculo, mostra o detrito, mostra, Senhor, porque eu quero removê-lo. Diga para Deus com sinceridade: eu não tenho prazer nisso que eu estou fazendo, Senhor. Me mostra o que é. Se Ele já mostrou, diga para Ele: remove, Senhor. Me dá forças para vencer, Senhor. Diga para Ele. Diga para o Senhor. Quantos instrumentos tocam bem baixinho? Ore ao Senhor, fale com o Senhor. Agora é a hora do choro, meu irmão. Qual a última vez que você chorou pelo pecado? Diga: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me livra desse entulho, me livra desse gigante. Senhor, eu confesso. Senhor, me perdoa. Diga: eu me arrependo. Diga para o Senhor: Senhor, ajuda-me, e eu serei ajudado. Salva-me, e eu serei salvo. Liberta-me, e eu serei livre. Ó Espírito Santo,
Vem sobre esse lugar. Os avivamentos foram marcados por arrependimento, confissão de pecado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e arrepender-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara São Paulo, Senhor. Sara nossas vidas. Sara, cura nossas chagas, Senhor. Não somos tão bons como pensamos, não somos perfeitos, Senhor. Humilha-nos para que o Senhor possa depois exaltar-nos. Oh Senhor, oh Espírito Santo, vem sobre esse lugar, vem sobre essas pessoas. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Como é bom fazer um concerto com Deus, meu irmão. Como é bom ser purificado, ser expurgado. Como é bom. Oh Deus. Pode se sentar agora, meu querido.